Boa tarde, pessoal. Hoje, então, nós vamos para a nossa terceira aula após a realização da atividade do primeiro bimestre, tá? E para essa aula, eu escolhi o artigo Ensino de História Local, Redescobrindo os Sentidos, da Vilma de Lourdes Barbosa. Esse artigo ele é um pouco extenso, ele tem quase 30 páginas, mas eu vou trabalhar com vocês só as duas primeiras partes dele, porque na terceira parte ela vai falar um pouco mais aprofundado sobre como a história local está inserida dentro dos textos que norteiam a educação brasileira. Mas como nós já vamos tratar sobre isso na próxima aula, eu achei por bem desconsiderar essa parte por enquanto, tá? Então, vamos tratar sobre as duas primeiras partes. A primeira se intitula Ensino de História, do geral ao local, relevância e significado. Nessa parte do texto, ela inicia citando um historiador chamado Jean Chanot, acho que é assim que deve se pronunciar, e ele fala que o sistema educacional brasileiro, ele fez uso da história da maneira como era feita no exterior. Como assim? Ele se utilizou de pensamentos e organizações temporais, principalmente europeias, dividindo a história em períodos, tá? E não mostrando a evolução e as mudanças que aconteciam dentro desses períodos, que é uma coisa que ela chama de uma cronologia esquemática e linear, que é baseada no quadripartite, que é o que? A história antiga, média, moderna e contemporânea, tá? E vê-se isso dentro também da história do próprio Brasil, tá? Quando a gente vai tratar da história do Brasil, a gente também insere a história do Brasil dentro dessas repartições. Mas para esse autor, é uma maneira de se simplificar demais a história, porque se perde muita coisa. Porque a evolução histórica ela não é uma coisa linear, né? Como a gente já viu muitas vezes. Ela é desigual, ela tem seus momentos de queda, seus momentos de ápice, e muitas vezes essa história linear não contempla isso de uma maneira efetiva. Então, isso acaba tirando muitas vezes aquilo que a história tem de melhor. E também isso faz com que o foco da história caia sempre sobre aqueles que são os considerados os mais importantes, que é o que a gente já viu como história oficial, aqueles que são considerados heróis, etc. Tá bom? E essa situação de se pensar a história dessa maneira agrava mais ainda a situação quando a gente olha para a sala de aula. Por quê? Lá na página 58, ela falar uma seguinte coisa. Não é por outro motivo que observamos, ainda nas últimas décadas do século XX, que para a maior parte dos estudantes brasileiros o estudo de história carece de sentido ou utilidade. Não se tem a visão de ciência, e sim de uma matéria decorativa, estudo do passado, que só exige, como vimos, a prontidão em declinar nomes, datas e fatos. Tá? E a gente conversou um pouco sobre isso, se eu não me engano, na última atividade que a gente fez no primeiro bimestre, né? Sobre essa forma como nós, né, quando estávamos na escola, olhávamos para a história e como os jovens ainda hoje olham para essa história, né? E esse problema se deve principalmente a esse distanciamento que se tem por conta da forma como a história é dividida. Porque no momento em que se dá esse olhar maior para a história dita como oficial e se deixa de lado a história da coletividade, que é o que ela fala aqui, não se, a criança que aprende história não vai ter uma vontade de saber sobre aquilo, né? Ela não vai ver aquilo como algo importante. E ela fala também que é interessante perceber que é estranho toda essa situação, porque dentro do ensino superior, os estudantes que estão se preparando para serem professores, né, de história, eles são educados de uma maneira que não propaga essa questão linear.
né? Eles são colocados a par de novas formas de se pensar, novas formas de se perceber a história, tá? Não de uma maneira linear, mas dessa maneira evolutiva, né, que ela trata. Mas no momento em que ele chega ali dentro da sala de aula e que ele se depara principalmente com o livro didático, ele simplesmente é como se ele esquecesse tudo aquilo que ele aprendeu na faculdade. Ele passa a usar aquele livro didático como a verdade, a maior verdade, né? E isso se deve também porque o professor, ele não vai ter uma autonomia na prática educativa, né? Ele é formado, às vezes, de uma maneira que a gente pode até dizer que é relevante, muito boa, mas na hora que ele passa para a prática, né, na hora que ele sai da teoria, ele não consegue aplicar a teoria na prática, porque as leis que delimitam a educação não permitem isso, ou o que se é cobrado dele como professor, né, funcionário de uma empresa ou do Estado, não contemplam aquilo que ele aprendeu dentro do próprio curso dele. Então, ela fala aqui, voltando à questão dos livros didáticos. A própria composição desses manuais, em especial os destinados ao estudo de história, apesar das inovações de edições com supostas abordagens novas, são permeados por uma visão fragmentada, tradicional e distorcida do processo histórico. Então, por mais que se tenha tentado ter uma renovação após os novos estudos históricos, né, da academia, mesmo assim ainda não se conseguiu chegar, né, a superar essa tradição. E aí ela vem com a seguinte questão para a gente pensar um pouco. Se o professor aprende assim academicamente, né, que o processo histórico ele tem altos e baixos, né, como ele poderá fazer a transposição didática para a sala de aula do conteúdo histórico estabelecido em programas e currículos? Então, como é que ele faz para trazer para esses alunos aquilo que ele aprendeu lá na academia, né? Como é que ele faz essa transposição, essa transformação do conteúdo numa coisa que seja inteligível para o aluno, tá? Aí ela fala, o que recorrentemente percebemos é que a sua formação acadêmica não tem sido suficiente para capacitá-los na escolha de conteúdos e metodologias para efetuar essa transposição. Eles não se sentem capazes para tanto. Então, esse texto é muito interessante porque ele nos faz fazer uma autoanálise daquilo que nós, como professores, estamos construindo dentro da matéria, né? Não só ali dentro do espaço FEUC, mas também quando a gente está em sala de aula, né? De que maneira que a gente está chegando nesse nosso aluno? A gente tem realmente tido a preocupação de tornar essa história algo que seja palatável para esse aluno, ou a gente tem se preocupado somente em cumprir as burocracias do sistema, né? Então, são questionamentos assim que é interessante sempre a gente ter na nossa frente, tá? E é interessante aqui uma passagem que ela usa um trecho aqui, acho que é uma professora chamada Bárbara Freytag, que ela fala assim: se com o livro didático o ensino no Brasil é sofrível, sem ele será incontestavelmente pior. Poderíamos ir mais longe, afirmando que sem ele o ensino brasileiro desmoronaria. Tudo se calca no livro didático. Ele estabelece o roteiro de trabalhos para o ano letivo, dosa as atividades de cada professor no dia a dia da sala de aula e ocupa os alunos por horas a fio em classe e em casa. Tá? E os efeitos dessas questões vão se traduzir de que maneira nos resultados, né, com relação ao ensino-aprendizagem de história? É a conformação de um professor limitado em sua prática docente e alunos submissos, passivos, individualistas, negadores do seu caráter social e histórico. Tá? É interessante também perceber que dentro como eu posso dizer, daquilo que é escrito pela academia, a gente percebe que se tem uma presença muito maior
de instituições do Norte e do Nordeste que trabalham essa questão regional e local do que mais aqui do Sudeste, tá? Porque a gente percebe que até por conta da própria história deles, eles já dão mais valor a isso do que nós, né? E é interessante perceber isso, que muitas vezes o que se tem de estudos dessas coisas vem muito mais deles, tá? Então, é necessário que se tenha, né, uma conversa maior, né, para que haja essa transposição e, e que se possa, né, ter esse pensamento que a gente aprende dentro da instituição de ensino superior na instituição de ensino básico, tá? Aí ela vai falar algumas coisas aqui na página 62. Distinguimos o estabelecimento de uma relação mais estreita entre ensino de história, história social, história cultural, história do cotidiano, história oral e de vida, microhistória, educação patrimonial e memória. Esses são tipos de história que contribuem para que a matéria história em si seja renovada, para que ela ganhe um novo vigor, tá? Pontualmente, se apresentam também estudos acerca da história local e de sua aplicabilidade na sala de aula. Porém, destacamos que esses estudos tratam, em geral, de orientações técnicas para a utilização nos níveis fundamental e médio, com a indicação de uma presença ainda tímida no processo de formação dos professores. Então, tem até um vídeo que eu acho que eu vou passar ele para vocês um pouco mais para frente, nas próximas aulas, que mostra um pouco isso. Como é que eu quero que se tenha uma mudança em sala de aula, se lá na formação do professor ele não foi preparado para aquilo, né? Então, fica difícil ter essa mudança se a gente não tem uma boa preparação lá atrás, tá? Deixa eu ver o que mais que ela fala aqui. Só um instante. Então, aqui ela fala quais são esses temas, então, que são relevantes para que se chegue até esse aluno, né? Então, essa seleção de temas e conteúdos devem privilegiar a análise da experiência humana e a compreensão das permanências e das mudanças ou transformações que ocorreram na sociedade ao longo de um tempo, tá? Que é aquilo que eu estava falando um pouco para vocês, mostrar realmente essa evolução histórica, tá bom? E realmente fazer com que o presente questione o passado, né? A gente às vezes faz um pouco esse pensamento com os alunos, né? Mas fazer isso com mais frequência, mostrar para eles que aquilo da história que eles estão aprendendo nesse momento tem alguma comunicação, algum sentido para aquilo que eles estão vivendo naquele momento, né? Assim, destacamos a importância de propostas mais significativas para o ensino de história, pois sabemos que a forma como o aluno se relaciona com a história que estuda na escola norteará o maior ou menor apreço por ela ao longo de sua vida, bem como influenciará a imagem que tem da sociedade da qual é partícipe. Então, o que ela está querendo dizer aqui? Que se eu tive um bom professor de história na época em que eu era criança, eu vou me interessar cada vez mais por história. Então, a forma como isso é tratado quando nós somos pequenos é que influencia aquilo que nós vamos ver de interessante dali para frente. Então, é essencial que essa educação histórica seja construída desde pequeno, para que ela atinja realmente o seu objetivo final, tá bom? Então, é necessário, né, fazer com que se deixe de lado essa questão de se gravar nomes, gravar-se datas, focar só numa determinada composição de classe social, né? Realmente sair de dentro dessas balizas que foram colocadas, tá? Para poder mostrar que a história, sim, é importante na vida deles, que eles têm que ser sujeitos das suas histórias e não somente objeto daquilo, né? E isso tem que ser feito de uma maneira conjunta, não somente
a história sozinha. Não, a gente precisa ter a ajuda também de outras matérias, né, para poder construir isso. Então, o ensino de história local, ele ganha significado e importância no ensino fundamental, exatamente pela possibilidade de introduzir e de prenunciar a formação de um raciocínio histórico que contemple não só o indivíduo, mas a coletividade, apreendendo as relações sociais que ali se estabelecem na realidade mais próxima. Então, é a partir daquilo que é do aluno, né, vamos colocar assim, aquilo que pertence a ele, poder construir em cima disso o restante da história. Né? A gente falou um pouco sobre isso nas aulas anteriores, tá? Então é basicamente isso que eu queria trazer para vocês sobre esse texto, né? Eu vou deixar ele disponível para que vocês possam também olhar, caso queiram ler também, tá? Para a próxima aula, eu andei fazendo algumas pesquisas e eu percebi que eu fui procurar saber também, né, quais eram os documentos norteadores que nós temos dentro da história, né, dentro da educação aqui no Brasil, desculpa. E aí, atualmente, os documentos que nos norteiam é a LDB, né, que esse não muda, é o básico. Os PCNs ainda, por mais que eles são, acho que já vai fazer mais de 20 anos, né, que eles foram feitos, mas eles ainda são utilizados. A BNCC, que é a mais nova, né, e o currículo do Estado de São Paulo para os ensinos fundamental, do 1 e 2, né, e o de Minas também 1 e 2, porque em ambos os estados do ensino médio está sendo feito nesse momento. Então, vou me propor na próxima aula discutir com vocês esses três documentos mais novos, a BNCC, o Currículo do Estado de São Paulo e o Currículo Mineiro do Ensino Fundamental 2, como que a gente pode encontrar a história local ali dentro desses documentos, para que a gente também possa se utilizar disso, né, como justificativa por algum motivo, caso seja necessário, né. Eu já vou também postar as próximas aulas para vocês, tá bom? As atividades também já vou deixar postada. Não quer dizer que vocês já tenham que me entregar tudo, fica a critério de vocês, mas o prazo final da entrega é 24 de junho. 24 de junho, que seria a semana da prova, tá bom? Para as próximas aulas, então, a gente vai fazer essa discussão desses documentos, tá? Eu estou fazendo a faculdade de pedagogia e tive contato com um pensamento que se chama cidades educadoras. Eu não sei se vocês já tiveram contato com esse pensamento, mas eu vou me dedicar a uma aula sobre isso, porque eu acredito que a base da cidade educadora, ela parte dessa história local. Ela parte do entendimento de quem é você nesse espaço. Então, eu vou tratar um pouco sobre isso com vocês. E depois eu vou trazer alguns vídeos de como a gente vê o uso dessa história local, tá bom? E um pouco também dessa crítica da falta de formação do professor, tá? Eu escolhi esses vídeos, né, porque eles vão ajudar vocês a realizarem as atividades, porque essa atividade, por mais que ela seja pessoal, ela tem um fundo teórico. Então, vocês podem se utilizar tanto dos textos da primeira parte da matéria, quanto desses agora, e dos vídeos também, para fazer a parte teórica do trabalho, tá bom? Qualquer dúvida, eu estou à disposição, é só vocês entrarem em contato comigo, tá bom? E é isso. Uma boa noite para todo mundo.